Sejam bem-vindos ao canal Divisão por Zero. Nesse vídeo aqui vamos discutir um pouco sobre a primeira lei da termodinâmica e sobre o comportamento dos gases dentro de um cilindro com o êmbolo móvel, né? Êmbolo é a tampinha. Bem, aqui na esquerda temos um gás dentro de um cilindro com a tampa dele móvel. O que aconteceria se eu, por exemplo, aquecesse esse gás? Eu iria fornecer energia para cada partícula do gás, fazendo que eles colidissem mais rápido entre si. Alguns desses gases, dessas partículazinhas, iriam colidir na tampa, fazendo com que ela suba um pouquinho, causando um aumento no volume. Aí surge a primeira lei da termodinâmica, que é basicamente conservação de energia. Porque o que vai acontecer aqui nesse sistema? Eu vou ter aqui uma energia que eu vou dar para o gás. Esse Q é o calor que eu estou dando para ele, a energia que eu estou fornecendo. Quando ele bater na tampa do gás, ele vai gastar uma certa energia para empurrar para cima essa tampa. Então, eu vou chamar essa energia que ele gasta do trabalho que ele faz, aqui, a letra tal, né, para simbolizar o trabalho, e é uma perda de energia, porque está indo para a tampa, essa energia para ela subir um pouquinho. Dessa forma, a energia que o gás ganha de fato para ele é a subtração dessas duas. E essa energia vamos chamar de ΔU. A variação da energia interna desse gás vai ser igual à energia que eu dou para ele, que no caso é esse Q, menos a energia que ele gasta para empurrar para cima a tampa do cilindro. Essa aqui é basicamente a primeira lei da termodinâmica e tem umas certas convenções aqui sobre ela. Porque, por exemplo, na química, a forma dessa lei é, na verdade, ΔU é igual a Q mais trabalho. Mas aqui na física vai ser simplesmente Q menos trabalho. Sempre que o gás fazer trabalho, vai ser um sinal de menos na frente. Porque quando o gás realiza trabalho, ele vai fazer um trabalho positivo. Aí, como tem um menos na frente, vai ficar um menos com mais, vai dar menos, fazendo com que o gás perca energia, diminuindo a energia interna. Quando o gás sofre trabalho, quer dizer que o pistão está sendo empurrado por outro objeto, né? Por exemplo, minha mão, se eu empurrasse esse pistão aqui para baixo, eu estaria fazendo um trabalho contra o gás, aumentando a energia, pois o meu trabalho, como é contra o gás, seria negativo. Com um menos na frente, ficaria positivo. Então, eu acabaria por aumentar a energia interna do gás. Agora, vamos ver o que acontece quando apenas uma partículazinha bate na tampa do móvel. Na tampa do pistão. Quando apenas uma partícula bate, que no caso é essa aqui, ela vai bater na tampa e empurrar uma certa altura muito pequena, só que essa altura já é o suficiente para deslocar o cilindro. A tampa do cilindro. Vamos calcular o trabalho que acontece nesse processo. Olha, vai ser como estão falando de coisas muito pequenas, vai ser um D trabalho. Esse D é para simbolizar que é um trabalho muito pequeno, um trabalho infinitesimal. Quem que vai ser esse trabalho? Vai ser simplesmente a força que a bolinha bate na tampa do cilindro, vezes o deslocamento, que nesse caso aqui vai ser um DH. Deixa apenas eu corrigir esse delta aqui, ó. Aqui é para ser um D, que é para simbolizar que é muito pequeno, um DH. Porém, reescrevendo aqui, concorda comigo que quando essa partícula bate, ela bate numa pequena área, causando uma pressão? Concordam com isso? Então, eu posso reescrever essa força como sendo a pressão vezes uma pequena área, dA. Eu vou repetir o dH. Quando isso acontecer, se eu multiplico área vezes altura, eu estou pegando um pequeno volume. Então, o meu D trabalho vai ser igual a um P vezes um pequeno volume. Agora, se eu integrar ambos os lados, eu vou ter basicamente o meu trabalho vai ser igual
a integral de P vezes dV. Que vamos pegar esse trabalho aqui e jogar aqui. Pronto. Agora que já definimos o trabalho de um gás, vamos aplicar ele em alguns casos conhecidos, né? Como, por exemplo, o isobárico. Isobárico quer dizer pressão constante. Então, deixa eu reescrever aqui, ó. A pressão, ela é constante. Pressão constante. Agora, vamos colocar na fórmula lá, da nossa fórmula do trabalho. O trabalho é igual à integral de P dV. Nesse caso aqui, como a pressão é constante, ela sai da integral, vai ficar a integral de P dV, assim. Aí vamos ter que fazer os limites de integração. Eu vou começar num volume inicial e vou terminar no volume final, que vai ser o tanto que ele subiu aqui, né? Esse pequeno ΔH. Perdão, esse pequeno DH. Opa, vou ajeitar aqui, dV. É uma integral muito simples, né? Ela é do tipo... Essa integral aqui é do tipo x elevado a n dx. Mas nesse caso aqui, o n igual a 0. Então vai ficar simplesmente P vezes V aplicado nos limites de integração. VF VI, que é simplesmente P que multiplica VF menos VI, que a gente pode reescrever como P ΔV. No caso de uma pressão constante, deixa eu fazer bonitinho. No caso de uma pressão constante, esse aqui é a fórmula do trabalho. P vezes ΔV. Agora bora para o isocórico. Isocórico quer dizer o quê? Pressão, volume constante. O volume é igual a constante. Não é alterado no processo, né? Olha, o que vai acontecer aqui? Se o volume é constante, quer dizer que a tampa do cilindro não subiu ou desceu. Se a tampa não subiu e nem desceu, esse DH aqui, ó, ele é 0. Como esse DH é 0, não tem trabalho. Então, é muito fácil o caso do isocórico, porque simplesmente não tem trabalho. O trabalho do isocórico é igual a 0. Não tem. O isotérmico é o mais chatinho assim de fazer, mas nada complicado não. Mesmo processo de antes. Vamos falar que isotérmico, só para deixar claro, né? Temperatura é constante. A temperatura é igual a constante. Não é alterado no processo. Vamos fazer a mesma coisa de antes. Vamos falar que o trabalho vai ser igual a integral de P vezes dV. E agora, a pressão não é constante, nem o volume, né? Então vamos ter que fazer uma pequena substituição. Usando a equação de Clapeyron, vamos falar que PV é igual a nRT. Eu vou isolar agora o P aqui nessa equação. Vai ficar P vai ser igual a nRT sobre V. Essa parte aqui inteira de cima, ó, é constante, porque o T é constante. Então isso aqui inteiro em cima é constante. Eu vou tacar isso aí na integral. Como é que vai ficar? Vai ser a integral de... O trabalho vai ser a integral de nRT sobre V dV. Mas, como tudo isso aqui é constante, sai da integral sem nenhum problema. Então vai ficar que o trabalho vai ser nRT integral de dV
sobre V. E aqui vamos ter que fazer um pequeno uso do cálculo, né? E você tem que saber que a integral de dx sobre x é simplesmente ln de x mais uma constante, porque nesse caso não tem limite de integração. No nosso caso tem limite de integração. Ele começa em um volume VI inicial e termina em um volume final. VI sobre VF e VI. Aplicando aqui, como é que vai ficar? Vai ficar que o trabalho vai ser a integral de nRT ln de V. Só substituir, ó, se vocês forem ver. Só troquei, aqui nesse caso, eu troquei basicamente x por V e fiz a mesma coisa. Só que como tem limite de integração, a constante ela não existe. Aplicado nos limites da integral, que vai ser VF, VI. Quando eu resolver isso aqui, vai ficar assim, ó. nRT, que multiplica ln de VF menos ln... Opa, não vai caber. ln de VI. Vou ter que fazer mais pequenozinho aqui o limite. Porém, pela propriedade do log, isso aqui é simplesmente ln do volume final sobre o volume inicial. E esse aqui é a expressão no trabalho de uma isotérmica. É a mais difícil assim de se decorar e também se demonstrar, porque tem que saber isso aqui, né? Isso aqui não é apresentado a nível ensino médio. Agora vamos para o nosso último caso. Adiabático. No adiabático não tem nada constante, porém tem uma característica muito clara, que é basicamente não há troca de calor. Então, nesse caso aqui, ó, não há troca de calor. Não tem troca de calor nenhuma aqui. Aí eu vou ter que adiantar uma coisinha aqui e simplesmente falar que eu vou ter que aplicar a primeira lei da termodinâmica para esse caso aqui. Como é que vai ficar? ΔU é igual a Q menos o trabalho. Porém, na adiabática, o calor não tem troca de calor, então o calor é zero. Então, o trabalho de uma adiabática vai ser menos ΔU. Mais lá na frente, vamos definir melhor o que significa isso. Mas, por enquanto, essa aqui é a melhor expressão da adiabática. Tem como fazer por cálculo, se a adiabática for reversível, porém é um caso muito específico, é uma fórmula muito chata. Mas é basicamente isso aqui, ó. Delta PV elevado a gama sobre 1 menos elevado a gama. Porém, isso aqui é mais na frente. É bem chatinho demonstrar isso. Bora aplicar a primeira lei para cada caso. E também eu vou ter que definir uma pequena coisa. Vou voltar lá pro começo, perdão. Esse ΔU, ele vai ser dado pela simplesmente grau de liberdade de cada partícula. Olha, cada pedacinho desse gás vai ter um certo grau de liberdade. Cada gás aqui, deixa eu desenhar em 3D. Cada partícula de gás, peço perdão, pode se movimentar no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Para cada eixo que ele pode se movimentar, ele tem um certo grau de liberdade. Então, eu vou definir esse grau de liberdade como sendo F. Aí, eu vou ter que definir que o ΔU vai ser igual a F sobre 2 R ΔT. Acabei de perceber aqui que eu acabei esquecendo o N. Então vai ser NF sobre 2 R ΔT. Onde, lembrando, F vai ser igual ao grau de liberdade de cada partículazinha.
Se um gás for monoatômico, ele não vai ter vibração e nem rotação. Então ele só vai ter apenas translação nos eixos x, y e z. Portanto, se for monatômico, vai ser esse F vai ser igual a 3 se monatômico. É só você imaginar uma partículazinha se movimentando. Se ela está sozinha, ela só pode se mover para as 3 direções. Ela não tem nenhum outro movimento além desse. Agora, se for diatômico, elas podem rotacionar em torno de 2 eixos. Elas podem rotacionar em torno desse eixo aqui, ó, e em torno desse eixo aqui, ó. Então, se for diatômico, eles têm 2 eixos a mais. Então, F vai ser igual a 5 se for diatômico. Pronto. Definindo isso, agora podemos voltar para a primeira lei. Aplicando a primeira lei em cada caso, vamos ter o seguinte. Num caso de uma isocórica, ΔU vai ser simplesmente Q menos o trabalho. Porém, numa isocórica não tem trabalho. Isso quer dizer 0. Então, ΔU vai ser igual ao calor. O que isso quer dizer? Quer dizer que se não tem volume, se o volume não muda, toda a energia que eu der pro gás, ele vai utilizar. Ele vai pegar toda a energia que eu dei pra ele e usar pra ele mesmo, sem pagar nada. Então, se eu abrir aqui a fórmula do ΔU, vai ficar aqui F sobre 2 R ΔT igual ao calor. Vamos ter que definir esse F sobre 2R como sendo CV, onde esse CV significa calor específico a pressão constante. Pressão não, volume constante. Pronto. Esse aqui é o caso do isocórico, né? Nada demais nele. Pro isobárico agora, isobárico é interessante. O que vai acontecer aqui? ΔU vai ser igual a calor menos trabalho. Só que o trabalho, nesse caso aqui, vai ser PΔV. Novamente, se eu usar a equação dos gases, a equação de Clapeyron, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte. P vai ser igual a VF menos VI. Porém, VF é simplesmente NRTF sobre P, porque P é constante. Do mesmo modo, eu posso falar que VI é igual a NRTI sobre P. Ficou bem pequenozinho aqui. Ou seja, eu posso reescrever esse cara aqui como sendo simplesmente NRΔT. Tacando aqui, o que é que vamos ter? ΔU vai ser igual a calor menos NRΔT. Abrindo a expressão ΔU agora. N vezes F sobre 2 R é igual... esqueci do ΔT. ΔT vai ser igual a calor menos NRΔT. Eu vou passar para lá o NRΔT. Vai ficar aqui NF sobre 2 RΔT mais NRΔT.
ΔT. Perceba que agora eu posso colocar em evidência o N, o R e o ΔT. Como é que vai ficar? Vai ficar que o calor vai ser igual a NR ΔT, que multiplica F sobre 2 mais 1, né? Portanto, se eu tirar o MMC, como que vai ficar? NR ΔT, que multiplica F sobre 2, tirar MMC, né? 2 sobre F mais 2. Aí, vamos ter que... Agora vamos falar que esse cara aqui, ó, ele é o nosso CP, ou seja, nosso calor específico, a pressão constante. Pressão constante. E agora vamos para o último caso, o isotérmico. Olha, o isotérmico, o que vai acontecer? A fórmula do ΔU não é ΔU igual a NF sobre 2 R ΔT? Se a temperatura é constante, ΔT é igual a zero, né não? Porque o T final é igual ao T inicial, se eu tirar vai dar zero. Então, nesse caso aqui, aplicando a primeira lei, né? Calor menos trabalho, mas nesse caso o ΔU é zero. Então, nesse caso aqui, o trabalho é igual ao calor. E qual é o trabalho de uma isotérmica? nRT ln dos volumes. Volume do final sobre o volume inicial. Esse aqui é o nosso calor trocado, é a temperatura constante. Ok. Agora, vamos fazer a nossa última parte aqui, que é a relação de Mayer. Que basicamente é demonstrar essa equaçãozinha aqui, ó. CP menos CV é igual ao R. Que é bem simples, basta a gente usar na primeira lei, no caso de uma isobárica. E agora, com o conhecimento que construímos, vai ser bem claro o que vai acontecer aqui. Bora lá. Primeira lei, né? ΔU vai ser igual a calor menos trabalho. Calor menos o trabalho. O ΔU vai ser NCV, como definimos aqui em cima, ΔT igual ao calor, a pressão constante, que vai ser simplesmente NCP. NCP. Droga, fiz errado. NCP ΔT menos o trabalho, que eu vou reescrever assim também, ó. Mesma fórmula de antes. Assim. NR ΔT. NR ΔT. Quando eu passar para lá o termo do trabalho, vai ficar assim. NCP, droga de novo, NCP ΔT vai ser igual a NCV ΔT mais NR ΔT. Agora vamos dividir todo mundo por N ΔT. O que vai acontecer aqui, ó? Quando eu dividir esse cara aqui, vou fazer mais embaixo, esse cara aqui por N vezes ΔT, vai cortar o N com N, ΔT com ΔT. Analogamente, para esse cara aqui, vai cortar novamente o N com N, ΔT com ΔT. E para o terceiro caso também vai morrer, né? Morreu o N e o ΔT. Quem que sobrou? Do lado esquerdo sobrou o CP, do lado direito o CV mais R. Passando para lá o CP, o CV, CP menos CV
vai ser igual ao R. Só para ficar claro, esse R aqui é a constante geral dos gases. Constante geral dos gases. Pronto. Agora, voltando para cá, para a diabática, né? Onde é que ela estava? Aqui. Nós podemos falar que o trabalho de uma diabática vai ser NCV, que multiplica T inicial menos T final. Já que eu apliquei o menos, né? Porque esse menos aqui vai fazer o delta trocar. Em vez de ser final menos inicial, vai ficar um menos na frente dele, né? E vai ficar inicial menos final. Essa aqui é a fórmula mais tranquilinha para a diabática. Bem, acabou por aqui. De início falamos tudo sobre a primeira lei, um pouco mais até. E quem sabe nosso próximo assunto vai ser demonstrar essa fórmula aqui, que é um tanto quanto inútil, mas ela existe, né? É importante saber. Obrigado pela atenção.